Olá, meus queridos, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aqui ao Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara, se você está chegando aqui pela primeira vez, aqui no meu canal eu falo sobre transtorno de personalidade, falo sobre os narcisistas, sobre os psicopatas, como eles agem, a melhor forma de se prevenir, se afastar dessas pessoas. E hoje aqui o meu assunto com vocês é o motivo que o narcisista e os psicopatas, eles sempre no início, no qual ele está querendo tomar aquela pessoa como vítima, quer trazer para aquele ciclo de abuso que ele possui. Por que ele sempre quer saber da vida da vítima? Quer saber do passado, o que essa pessoa fez, por que ele está sempre fazendo muitas perguntas. E antes de eu começar aqui, eu peço a vocês, não se esqueçam aí, curtam o vídeo se vocês gostarem, se inscrevam no canal, acionem aí esse sininho que vocês vão estar sempre recebendo os próximos vídeos. Deixem seus comentários, compartilhe, divulgue sobre esse assunto. Estou sempre falando aqui, é um assunto de extrema relevância, a gente tem que divulgar, passar essas informações para que as pessoas cheguem ao conhecimento do que é uma pessoa com transtorno de personalidade. Então, voltando aqui ao assunto, narcisista e psicopatas, ele no início, quando ele começa o jogo, a manipulação junto à sua vítima, ele faz muita pergunta, ele sutilmente, com aquele encanto, porque ele encanta a vítima no início. Ele manipula, ele encanta, ele faz o bombardeio de amor e ele se faz de amigo. Ele se faz daquela pessoa que está ali o tempo todo para ajudar, que quer dar força. Então ele começa a montar aquele jogo dele de sedução justamente para querer saber da vida daquela vítima, para aquela pessoa ela se sentir assim, tranquila, à vontade, sentir que ali realmente existe uma pessoa excelente, uma pessoa amiga, e essa futura vítima, ela começa a contar da sua vida, porque ele vai perguntando, fazendo perguntinhas, e claro, ao longo ali daquela relação, ele começa a buscar informações até junto a pessoas que fazem parte ali da vida daquela vítima. Então ele está sempre atento ao que as pessoas dizem em relação ao passado, em relação ao que aquela pessoa já fez, como foi a vida dessa vítima, porque ele precisa usar tudo o que ele sabe a respeito dessa vítima, ele vai precisar lá na frente, porque ele vai ter que usar contra essa pessoa. Então ele manipula e ele está sempre perguntando. E as pessoas, a vítima ali, ela acaba se sentindo tão à vontade que ela acaba contando sobre o seu passado, contando de repente as experiências amorosas, como ocorreu, o que houve, e através também do que ele vai colhendo fora, ele vai ali armazenando tudo isso, porque ele vai ter o momento certo para ele usar tudo isso e reverter uma situação. Porque após o início desse ciclo, em que há o bombardeio de amor, vai chegar a fase no qual esse narcisista ele vai começar a mudar, manipulando, subjugando, destruindo a autoestima dessa pessoa, traindo. Então, quando essa vítima ela começa a querer interrogar, tomar satisfação com esse narcisista ou esse psicopata, que ele está fazendo algo errado, com certeza ele vai começar a distorcer a conversa e vai começar a trazer à tona tudo aquilo que aquela vítima contou para ele, ou que ele colheu fora daquela vítima. Então ele sempre quer usar o passado, quer usar o que aquela pessoa viveu antes dele para poder trazer para a relação e justamente tirar o foco do que aquela vítima está falando dele e jogar exatamente em cima, tudo em cima, jogando essas culpas de todas essas informações que ele colheu dessa vítima. Porque o narcisista, ele se faz, e um psicopata, eles se fazem de pessoas muito boas, pessoas corretas. Então, por ele, tá sempre dizendo ali para suas vítimas, não, que isso é errado, isso é feio, proibido, excessos de ciúme, eu não gosto que use a roupa assim, eu não gosto que você vá a tal lugar, eu não admito mulher assim, eu não admito homem assim. Então eles se fazem assim
uma pessoa muito puritana, uma pessoa muito correta, porque geralmente a pessoa que você vê julgando muito a outra sobre um aspecto, você entende que essa pessoa, se ela julga, se ela fala tanto que aquilo ali não é correto, é porque ela não pratica aquilo. Então eles usam de fazer isso com a vítima, acusar, dizer de coisas que ele não gosta, o que é feio, o que ele não admite, e ele se faz como uma pessoa muito correta. Então, a vítima, quando ele passa por situações no qual ela começa a descobrir coisas erradas sobre esse narcisista, ela, na maioria das vezes, ela não vai estar acreditando, ou ela vai querer tomar satisfação. Por quê? Porque ele não demonstra que ele é aquilo. Se ele é totalmente contra uma situação errada, como que ele vai fazer aquilo? Se ele realmente ele não admite essas coisas erradas. Então, quando a vítima ela começa a tomar satisfação com esse narcisista, que ela não tá vendo que tem alguma coisa errada, não tá acontecendo, que as coisas não estão acontecendo como antes vinham acontecendo. Primeiramente, o narcisista e psicopata ele vai começar a entrar em fúria e a dizer: você está duvidando de mim? Você está pensando o que de mim? Né? Então você está me acusando disso. Aí ele começa a inverter o jogo. Então ele vai buscar justamente naquelas informações que ele obteve no início, aquelas informações que ele obteve da própria vítima, ou até mesmo das pessoas, dos amigos, do ciclo de amizade ou familiares, e vai começar a acusar daquilo que a pessoa fez. E essa pessoa pode até vir a falar assim: não, mas isso aí foi coisa que eu vivi. Mas o narcisista, o psicopata, ele não dá tempo para a pessoa pensar. Ele é muito agressivo nas palavras e ele começa justamente fazer tudo isso, essa manipulação, esse jogo, é para que a vítima tire o foco dele. Então você vai iniciar uma conversa querendo tomar satisfação desse narcisista, desse psicopata, de algo que está acontecendo com ele, que é ele ou ela, né? Porque pode ser narcisista homem ou narcisista mulher. Então, essa pessoa entra numa conversa, entra numa discussão para tomar satisfação daquilo que o narcisista ou o psicopata está fazendo, e daqui a pouco essa conversa vai sair do foco dele e vai começar o foco em direção àquela pessoa, àquela vítima. Porque eles justamente começam a manipular e ele vai buscar aí essas informações que ele tem dessa pessoa, dessa vítima, e começar a usar contra ela. Aí a conversa muda e a vítima ela começa a se defender. Não, mas eu não estava com você. Não, mas não foi bem assim. Não é desse jeito que você está falando. Eu era uma pessoa livre. Eu era uma pessoa que eu tinha o meu direito de vir. Eu não fiz mal. Então ela começa ali naquele momento a se defender e acaba fazendo o quê? Deixando o foco de lado, que é o narcisista, e ela própria começa a se defender. E nesse momento, o narcisista está ali, apontando o dedo para ela, acusando ela de algo. E a conversa ali vai ficando tão intensa que essa vítima ela vai ficando cansada, porque ela começa a se defender tanto. Porque por mais que ela queira tirar o foco dela e ir voltar novamente para esse narcisista, mas ele vai sempre virar o jogo, se eximar de qualquer culpa e começar a falar exatamente do passado e das coisas que essa pessoa fez anteriormente a ele. Então essa pessoa ela entra numa defesa. Então ela inicia uma conversa acusando o narcisista e ela acaba essa conversa se defendendo. E eles são tão manipuladores que essa pessoa acaba se sentindo tão mal, porque eles fazem de uma forma para essa vítima se sentir tão mal que ela acaba realmente deixando aquilo que ela estava pensando daquele narcisista, que ela ouviu dizer, que ela descobriu, e realmente ela começa a se sentir culpa, como se ela que fosse a errada da história e esse narcisista, ele passa como bonzinho. Porque narcisista, ele querem mostrar sempre uma moralidade, eles querem sempre mostrar que eles são uma pessoa perfeita, uma pessoa que é acima de qualquer suspeita. E ele começa a lançar culpas,
lançar medo sobre a vida da vítima, e essa vítima, quando quer tomar satisfação, é exatamente isso que acontece. Eles revertem a história e começam a acusar aquela vítima. Então, gente, muito cuidado, tá? Porque o narcisista, o psicopata, é assim que eles fazem. Início de relação, eles começam a querer colher ali as informações daquela vítima para poder ele depois usar tudo o que uma vítima conta para o narcisista, independente de qual seja o assunto, qual é o que se passou na sua vida, qual área, ele vai estar sempre armazenando. Narcisista e psicopata, eles armazenam tudo sobre a vida de suas vítimas, porque ele sabe o momento exato em que ele vai começar a usar todas essas informações contra aquela pessoa. Então, ele vai sim, no momento de discussão, no momento em que essa vítima vai querer colocá-lo contra a parede, ele vai começar a buscar essas informações e vai começar a acusar essa vítima, e essa vítima vai perder o foco dele e trazer o foco para ela como forma de defesa. Então, o narcisista, ele passa do ser acusado para a pessoa que está acusando. E a vítima passa, né, do lugar de estar acusando e passa a ser acusada. E ela própria começa a se defender de coisas, gente, que não está nem mais acontecendo ali. Foi coisa do passado. Então, narcisista e psicopata, eles vivem um jogo de manipulação. E essa questão de querer colher informações sobre a vítima é justamente para poder, lá na frente, no futuro, utilizar tudo isso que ele sabe dessa vítima contra ela própria. Tá bom, gente? Então, esse foi o meu recadinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.